Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karina, sou uma brasileira vivendo no Chile e hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões quando eu cheguei aqui nesse país, né? Há 2 anos. Há 2 anos. E vamos lá, quem tiver curiosidade, simbora! Eu trouxe aqui a minha listinha, tenho 10 itens para comentar e, gente, a primeira coisa que me surpreendeu muito, mas assim, muito, foi a quantidade de imigrantes que a gente encontra por aqui. A gente sai na rua e é muito imigrante. Tem venezuelano, tem colombiano, tem peruano, até chinês também, tem muito chinês. E haitiano também. Então, assim, isso me chamou muito, muito a atenção. Porque a gente sai na rua e, claro que algumas a gente nota de cara, né? Tipo, chinês a gente nota de cara que é chinês. Não. Chineses são um caso à parte, porque eles não ficam assim andando na rua. Eles têm negócios aqui. Então, eles ficam nas lojas deles. Mas, por exemplo, a haitiana, a gente nota que é haitiano, né? E tem muito também. Então, assim, me surpreendeu muito, porque tem muitos negócios, assim, de colombiano, de peruano, de venezuelano. A gente sai no centro da cidade e encontra lojas dessas pessoas que vendem seus produtos nacionais, sabe? E isso me chamou muito a atenção, de verdade. Assim como dos chineses também, assim, igual que eu acho que em São Paulo deve ter mais, né? Uma colônia chinesa mais forte. De onde eu sou não é tão comum. Na verdade, eu nunca vi. Mas aqui me surpreendeu bastante, porque não é um país, pelo menos aqui onde a gente tá, não é tão assim. Não é uma cidade assim, como que muito grande, assim, como metrópole, sabe? Não, não é. E mesmo assim, tem muitos estrangeiros, muitos. Daí com a gente, quando a gente fala assim, ah, eu sou brasileira, eles na hora emendam uma frase assim, Brasil, o país mais grande do mundo. Eu sinceramente não sei de onde veio isso. Mas eles sempre falam assim. E mistura, né? O espanhol com o português, mais grandes, e a gente não fala assim. Mas, não sei. O bom é que a gente é assim, bem acolhido. Isso é certo. Aqui eles comem comidas diferentes todos os dias, né? No Brasil a gente tá muito acostumado a comer arroz, feijão, assim, de lei. E aí você coloca sei lá, purê de batata com arroz, ou então macarrão e arroz. E aí tem as carnes, as saladas. E isso que é o que a gente varia no geral, né? A gente faz arroz e feijão todo dia e vai variando as carnes e as saladas durante a semana. E aqui não. Aqui todo dia, de segunda a segunda, domingo a domingo, é uma comida diferente. E se eu fiz arroz hoje, eu não vou misturar arroz e batata frita. Ou é arroz, ou é batata frita. Ou é arroz, ou é purê de batata. Eu ficava até pensando assim, gente do céu, como é que é isso? Como é... Eu não tenho criatividade pra fazer tanta comida diferente. Eu ficava pensando, né? E é verdade. Inclusive, eu tenho até anotado, assim, uma lista de cardápios que eu posso cozinhar. O bom é que é muito simples. Não tem aquele exagero que a gente tem. Porque eu lembro que quando eu cozinhava, eu fazia assim, arroz, feijão, abóbora cozida, e aí beterraga cozida, e tudo isso ia no prato, né? Salada de tomate, alface, a carne ali, podia ser frango, podia ser carne vermelha. E aqui não. Então eu fiz um purê de abóbora acompanhado de bife. E é isso. E aí tem a salada, geralmente de alface e espinafre, que é a mais comum. Mas é assim, sabe? Não fica misturando esse tanto de coisa igual a gente, não. Bem curioso isso. Outra coisa que me chamou bastante a atenção aqui, as casas com fogão a lenha. Aqui no sul é extremamente comum. Por quê? Como aqui é mais frio, e convenhamos, é caro, gás é caro, energia elétrica é cara. Então,
para aquecer a casa através, né, dessas fontes de energia, seria caríssimo. A fonte de energia mais barata aqui, então, é a lenha. E por isso é muito, 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 muito comum. Acho que toda casa tem um sistema combustão. Combustão a lenha. E aí varia, né, de tamanho. Tem as que são grandes, tem as que são menorzinhas, mas é muito, muito comum aqui no sul. E detalhe, no sul. Porque, se não estou enganada, em Santiago é proibido. Pela questão da poluição, né? A poluição do meio ambiente. Vira aquela fumaça. No inverno, como todo mundo geralmente liga as suas cozinhas a lenha, a gente não sabe. Eu ficava assim, isso aqui é neblina ou é fumaça? Eu não sabia. Sabe, a gente fica assim, às vezes, nessa dúvida, porque fica aquela coisa cinzenta no ar. Quarta coisa que me chamou muita atenção é que aqui também é muito comum os invernadeiros, que em português são as estufas, se eu não estou... Eu acho que assim se chama, estufa. Muito comum, de vários tamanhos. Inclusive, aqui perto tem um batalhão, a gente chama de tenente. Tem uma tenência dos carabineiros e eles têm a estufa deles. E aí se o tamanho permitir, a gente estende roupa e a gente planta flores, planta árvores frutíferas também, que entrem aí, né? E faz tudo, porque é uma estufa, tem mais calor aí. Então tudo que a gente puder utilizar de que necessite de calor, a gente ocupa o invernadeiro. E isso também me chamou a atenção, porque eu sou do norte do Brasil, calor assim, infernal. E jamais uma estufa seria algo que a gente teria no nosso quintal. Então, sim, muito curioso. Quinta coisa que me chamou bastante a atenção. Gente, bebida quente. Aqui se consome muito, muito, muito chás em geral, ou infusões. Bebida quente também no sentido assim, você compra um refrigerante e as pessoas deixam fora da geladeira e vai tomando aquilo fora da geladeira. Compra suco de caixinha ou de garrafa, não sei, fora da geladeira e fica lá, fora da geladeira. Ou seja, tá em temperatura ambiente, né? São as bebidas quentes, no caso dos chás e infusões, e as bebidas em temperatura ambiente. Gente, Coca-Cola em temperatura ambiente não dá, né, velho? Tem que ser geladinha, ainda que esteja frio, sério mesmo. E se você for na casa de alguém, provavelmente esse alguém vai te oferecer a bebida assim, em temperatura ambiente. E o chá é de lei também. Com certeza vão te oferecer um chá. É muito, 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 muito comum. Tomam demais, 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 demais. E era outra coisa que eu não tava acostumada, porque chá eu sempre tomei quando eu tava doente, né? A gente vai lá e faz um gengibre, não sei, alguma coisa com limão e toma. Mas aqui não, aqui é bebida comum. Inclusive, você vai nos restaurantes, vai em lanchonete e eles te dão chá ou café como uma possibilidade de acompanhamento para o teu lanche, sabe? Você tá comendo hambúrguer e aí, quero hambúrguer e chá. Ou hambúrguer e café. Estranho, né? Eu acho bastante. Eu esqueci de mencionar. Eu tenho um filho, né? Tenho um filho aqui. E na gravidez, meu Deus, como eu abusei de bebida quente. Abusei de chás, abusei de infusões. E minha sogra falava, ai, Karina, toma um chazinho, faz tão bem, não sei o quê. E eu não quero, não dou conta. Então eu passei o segundo e o terceiro trimestre inteirinho sem tomar essas bebidas assim, porque eu sinceramente não suportava mais. Mas hoje eu tomo, com gosto. Só no começo que eu achava estranho, né? E já que a gente tá falando em comida e bebidas em geral, outra coisa muito comum aqui é que as pessoas tomem água com gás. É muito, muito, muito comum. Então, se você vai na casa de alguém e pede água, ela vai te oferecer água com gás. Mas pra quem não gosta, né? É o que tem. Então, esteja atento. Outra coisa, pra finalizar esse tema de bebidas, comidas,
As canecas aqui são enormes. As xícaras, não tem xícara, isso não existe xícara aqui. Onde a gente toma café, né? O cafezinho assim, xícara, não existe. E as pessoas tomam café em caneca. Mas assim, uma senhora caneca. Olhem o tamanho disso. Vou colocar do lado da minha cara. Do lado da minha cara aqui. Pra vocês terem uma noção. Do lado da minha mão. O tamanho disso. E as pessoas tomam café nisso daqui. Essa quantidade. Banheiro com banheira. Banheiro com banheira. Não necessariamente se ocupa a banheira como banheiro pra você ficar aí submergido e de boas. Não. Até porque tem um chuveirinho, uma mangueirinha, um chuveirinho assim em cima. E a banheira funciona como um box. Acho que muitas casas já tem um box normal mesmo, com chuveiro somente. E o ralo. Mas ainda assim, a gente encontra, assim, hotéis que com essa estrutura, o banheiro, hotéis, pousadas, casas, porque eu acho que deve ser mais caro, né, você fazer um banheiro com um banheiro. Deve ser mais caro, não sei. Eu percebi que aqui existem muito fumantes. A população em geral é de fumantes. E a gente anda no centro da cidade e, assim, aquele cheirinho característico. Eu nada contra quem fuma, porém tudo contra quem fuma perto de mim. E é difícil fugir disso, sabe? É difícil porque a gente caminhando na rua, é aqui, tá. Gente em todo lado fumando. Então assim, se você é fumante, você vai se sentir muito bem acolhido aqui também. Porque você vai ter várias pessoas boas a você. Mas se você é como eu, que não gosta... pode ser que você sofra um pouquinho, sabe? E pra finalizar, as donas de casa, as mulheres, vão gostar muito. Gente, aqui no sul, né? Não tem formiga. Não tem barata. Gente, não é perfeito. Eu lembrei de um dia que eu derramei açúcar. E aí, onde eu moro, no norte do país, do Brasil, onde eu morava, gente, 1 minuto, enchia de formiga. Enchia. Então a gente tinha que limpar logo. Derramava açúcar, qualquer coisa que fosse, tinha que limpar imediatamente. E aqui você deixa um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, não vem uma formiga. Não vem uma. E isso é fantástico. Nossa, amo. Também não é pra deixar as coisas sujas, né? Por favor. Mas é bom não ter não ter essa preocupação, sei lá. Foi muito legal. Desculpa. Bom, e é isso, galera. Essas foram as minhas primeiras impressões quando eu cheguei aqui. Obviamente que tem muito mais coisa que é diferente. E muitas mais coisas que eu podia ter comentado. Mas essas foram as primeiras coisas que eu notei, assim, de imediato quando eu cheguei aqui, né? E se você gostou desse vídeo, deixa um like. Compartilha com quem mais gostaria de conhecer as curiosidades daqui. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada por me acompanhar aqui nesse vídeo. Aceito sugestões. Se vocês escreverem aqui, ficarei muito feliz e vou tentar produzir, assim, novos conteúdos baseado nas sugestões de vocês, né? Então, muito obrigada. Tchau, tchau.